Estamos em julho de 1518. Na cidade de Estrasburgo, que na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, o verão é quente, sufocante e o ar carrega o peso da miséria. A fome assola a região, as doenças são comuns e o medo do sobrenatural é a única certeza na vida dos camponeses. De repente, em uma rua estreita de paralelepípedos, uma porta se abre. Uma mulher chamada Frau Trofeia caminha até o meio da via. Não há música tocando, não há celebração. Não é feriado, mas ela começa a se mover, ela gira, bate os pés no chão, balança os braços. No começo, os vizinhos olham pelas janelas, confusos, achando que talvez seja uma brincadeira ou uma briga conjugal. O marido dela pede para que ela pare, mas ela não o ouve. O olhar dela está vidrado, fixo no nada. Ela continua dançando. 1 hora se passa. 2 horas. O suor escorre pelo rosto dela. As pernas tremem de exaustão, mas ela não para. Ela dança até cair desmaiada de cansaço no meio da rua. Mas o terror estava apenas começando, pois assim que acordou, ela voltou a dançar. O que parecia um caso isolado de loucura logo se transformou em um pesadelo coletivo. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a sentir o mesmo impulso incontrolável. Primeiro foram 3 vizinhos. Depois, mais 10. Em uma semana, 34 pessoas estavam na praça da cidade, movendo-se freneticamente em um ritmo que só existia dentro de suas cabeças. Em um mês, eram 400 pessoas. Imagine a cena: 400 homens, mulheres e até crianças, com as roupas encharcadas de suor e sangue, os pés em carne viva, de tanto baterem nas pedras, dançando sem parar, dia e noite. Eles gritavam de dor, imploravam por misericórdia, pediam para parar, mas seus corpos não obedeciam. Era como se fossem marionetes controladas por um titiriteiro invisível e sádico. As pessoas começaram a morrer. Ataques cardíacos, derrames, exaustão pura. Corpos caíam no meio da multidão e os outros continuavam dançando e pisoteando os caídos, incapazes de interromper o movimento. Antes de tentarmos entender o que causou esse horror, eu preciso te perguntar se você está gostando de desenterrar esses segredos macabros da história. O passado é cheio de eventos que a ciência moderna luta para explicar. E aqui no Crônicas de Ampulheta, nós trazemos esses mistérios à tona toda semana. Se você quer continuar essa viagem pelo lado bizarro da humanidade, inscreva-se agora no canal. Não seja apenas um espectador da história. Faça parte da nossa comunidade de investigadores do tempo. Voltando a Estrasburgo, as autoridades da cidade estavam em pânico. Nobres, médicos e padres se reuniram para decidir o que fazer. A conclusão a que chegaram é, talvez, a decisão mais estúpida da história da medicina. Os médicos da época, baseados na teoria dos humores, diagnosticaram que aquilo era causado por sangue quente demais. A solução proposta? Deixar eles dançarem mais. Eles acreditavam que as vítimas precisavam dançar até que a doença saísse de seus sistemas. Para ajudar, a cidade contratou músicos profissionais, tocadores de flauta e tambor e até construiu um palco de madeira no mercado de grãos. Imagine a ironia trágica. A cidade montou uma festa para pessoas que estavam morrendo de exaustão. A música, em vez de curar, serviu como combustível. O ritmo dos tambores induziu ainda mais pessoas ao transe. O que era uma tragédia virou um espetáculo grotesco de morte musicada. Quando perceberam que a música só aumentava o número de mortos, as autoridades mudaram de tática. A explicação médica falhou. Então eles se voltaram para o sobrenatural. Acreditava-se que aquilo era uma maldição de São Vito, um santo católico que tinha o poder de enviar pragas de dança compulsiva para os pecadores. A cidade proibiu a dança e a música. As vítimas remanescentes foram colocadas em carroças e levadas para um santuário no topo de uma colina, dedicado a São Vito. Lá, eles receberam sapatos vermelhos bentos e foram forçados a andar em volta do altar em oração. Curiosamente, depois de semanas de horror, a epidemia começou a diminuir, mas o que realmente aconteceu em 1518? Hoje, os historiadores e cientistas têm 2 teorias principais. A primeira envolve um fungo. O centeio era a base da alimentação daquelas pessoas pobres. Em condições de umidade e calor, o centeio pode ser contaminado pelo ergot, um fungo que produz uma substância química muito parecida com o LSD. Um envenenamento por ergot, ou ergotismo, pode causar alucinações terríveis, convulsões e espasmos musculares involuntários. Seria possível que a cidade inteira estivesse alucinando e tendo espasmos que pareciam uma dança? É uma teoria forte, mas ela não explica por que as pessoas dançavam de forma coordenada por dias a fio, já que o ergotismo geralmente corta o fluxo sanguíneo e dificulta o movimento. A segunda teoria
e a mais aceita pelos psicólogos modernos. É a da histeria coletiva, ou doença psicogênica de massa. Estrasburgo estava vivendo um momento de estresse extremo. Fome, varíola, sífilis e o medo constante do inferno criaram um ambiente de pressão psicológica insuportável. A mente humana, quando quebrada pelo estresse, pode criar sintomas físicos reais. Frau Troféia pode ter tido um colapso nervoso e começou a dançar como uma forma de liberar a tensão ou entrar em transe. As pessoas ao redor, que compartilhavam do mesmo medo e das mesmas crenças supersticiosas sobre São Vito, entraram em um estado de sugestão hipnótica. Ao verem ela dançar, seus cérebros acreditaram que eles também estavam amaldiçoados, e seus corpos reagiram. É o poder da mente criando uma realidade física. Eles acreditavam tanto na maldição que se tornaram vítimas dela. Existem registros de outras pragas de dança na Europa medieval, mas a de 1518 foi a maior, a mais documentada e a mais mortal. Ela nos serve como um lembrete assustador da fragilidade da mente humana. Nós gostamos de pensar que somos racionais, que estamos no controle de nossas ações. Mas a história de Estrasburgo nos mostra que, sob as condições certas de medo e crença, nós podemos perder completamente o controle sobre nossos próprios corpos. Imagine ser um dos sobreviventes. Acordar dias depois, com os pés destruídos, cercado por vizinhos mortos, sem entender por que você não conseguia parar. O trauma deve ter assombrado aquela cidade por gerações. A praga da dança não foi causada por um vírus ou uma bactéria, mas pelo contágio do medo e da crença. E você, acha que foi um fungo alucinógeno, uma histeria coletiva ou algo sobrenatural? Deixe sua teoria nos comentários, eu leio todos. Se esse vídeo te prendeu até o final, não esqueça do like, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias que o tempo tentou apagar. Eu fico por aqui, mas a ampulheta continua virando. Até o próximo mistério.